para o próximo jogo, né? Que daí eu vou fazer alguns destaques, né? Porque esse jogo contra o Tampa era um jogo em que você poderia muito facilmente colocar naquela checklist de derrota, né? Tanto que o Tom Brady, né, tinha voltado da aposentadoria, né? É a famosa volta dos que não foram, né? Largou a Gisele para voltar da aposentadoria. Pois é, teve essa façanha de fazer isso. E aí o Packers, né, a gente sabe que jogando na Flórida é uma coisa complicada, porque encarar o calor lá de Tampa é complicado, e ainda ter que encarar o Tom Brady também não era uma coisa tão fácil assim. Porém, de forma surpreendente, o Packers conseguiu ganhar aquele jogo por 14-12. E nesse jogo, né, como destaque, né, a gente teve o retorno do David Bakhtiari, né, que estreou na temporada, enfim, né, depois eu fiquei até com dó, né, porque é um jogador assim que eu gosto demais, né, o Bakhtiari, teve que lidar com essas lesões no joelho e, enfim, ainda bem que ele conseguiu voltar e performou legal. Eu acho que talvez seja o melhor cara da linha ofensiva, com todos os problemas que teve no joelho. O Romeo Doubs teve um bom desempenho, né? Foi o cara do Packers que mais teve recepções e jardas, né? 8 recepções, 73 jardas, e ele anotou o primeiro TD como profissional, né, na NFL, né, como um Packer. Já a defesa conseguiu aparecer muito bem, né? Colocou muita pressão no Tom Brady, apesar de que o Tom Brady também nesse jogo estava sem alvos, né? Tava sem Mike Evans, sem Chris Goodwin, aí ele teve que se virar com os curandeiros lá, e os curandeiros não corresponderam, e daí a defesa do Packers se aproveitou disso. Aí colocou a defesa do Packers, né? Colocou 3 sacks, sendo que 2 foram do Quay Walker, né? E acho que um que virou fumbles, não tô lembrado, Matheus, acho que. Cara, eu acho que teve isso aí mesmo, bem lembrado. Eu não lembrava desse detalhe, mas eu acho que rolou isso aí sim. Uhum. E daí uma outra jogada, né, que eu acho que foi a mais importante, que valeu a vitória, foi o Devondre Campbell, né, desviando um passe numa conversão para 2 pontos, né, ali decretou a vitória do Packers, né, porque o Bucks foi querer tentar empatar o jogo ali e não conseguiu. Só que aí mudando pro ataque, uma análise mais geral do ataque, se contra o Bears o ataque terrestre foi muito bem, contra o Bucks já não foi aquela coisa. Foi uma coisa medonha, né? Tanto que o Aaron Jones e o Ed Dillon tiveram uma média de quase 3 yards por tentativa de corrida, sabe? E aí fora que o Aaron Jones sofreu mais um fumble na carreira, né? E no momento decisivo da partida, que desencadeou ali, que eu acho que foi fundamental, é uma coisa assim que pegou no Packers e não sai, que é a questão do não saber lidar com turnover. Parece que o psicológico morre do Packers. Mas ainda assim, não sei como que a gente conseguiu ganhar essa partida. Eu acho que muito por mérito da defesa ter jogado bem. Fora que as chamadas do LaFleur nesse jogo foram terríveis. Teve uma que eu não vou esquecer e eu vou sempre lembrar. Uma tentativa de corrida com o Ed Dillon fazendo um motion, numa quarta descida. É uma coisa assim que eu não vou conseguir entender até hoje. Sabe? Eu acho que reflete no que o Matheus falou. É um ataque que teve pouca qualidade e pouco funcionou. E eu queria saber de você, Matheus, o que você destaca do que você viu desse jogo? Então, primeiramente, esse jogo foi horrível. Quem conseguiu assistir ele até o final é guerreiro. Cara, esse jogo foi terrível. Agora, o ponto que você levantou sobre a questão do jogo terrestre não ter entrado, eu acho que é muito importante, porque se a gente avaliar em anos anteriores, a defesa do Tampa Bay sempre foi uma defesa que conseguia jogar muito bem via terrestre, né? Conseguia conter os adversários, especialmente ali quando tinha Jason Pierre-Paul, enfim, tinha grandes nomes nessa contenção terrestre. Não foi o caso esse ano. Esse ano a defesa dos Bucks não tinha isso. Se você for puxar, por exemplo, em questão de estatística, a defesa dos Buccaneers esse ano foi a 10ª pior da liga em jardas cedidas por carregada. Uhum. Inclusive, ela só foi melhor do que Eagles, Browns, Bears, Seahawks, Packers, Texans, Giants, Lions e Chargers. Uhum. Pois é. E o fato do jogo terrestre dos Packers não ter entrado, acho que fala muito sobre o quanto o time tava jogando mal. Porque o coitado do Tom Brady, além de ser um idoso, entrando na fila do INSS, tava sem ninguém pra jogar junto com ele. Você falou, não tinha Chris Godwin, não tinha Mike Evans, se não me engano, não tinha aquele moleque que joga com a número 10, sempre me foge o nome dele, mas era o quarto. Scott Miller, esse aí, também tava fora, que é sempre o recebedor... o alvo preferido do Tom Brady quando não tem os outros, né? É aquele alvo assim, vamos desafogar o jogo. Também tava fora. Então, o time dos Bucks estava quebrado, a verdade é essa. O Buccaneers estava completamente quebrado, estraçalhado. Os Packers conseguem uma vitória muito mais na força
da ruindade do adversário que propriamente fazendo uma grande demonstração de desempenho. E esse jogo, assim, realmente, quem conseguiu assistir foi muito guerreiro. E um dia que nada deu certo pro ataque, de nenhum dos lados, por sinal. O Matt LaFleur realmente teve umas chamadas assim que, meu pai amado. O próprio Aaron Rodgers errou bastante. O Aaron Rodgers, sei lá, calor é a criptonita do cara. E é bizonho porque ele é da Califórnia, ele não podia se sentir mal em calor. Mas ele jogar em ambiente quente, o cara vira o James Winston. Então, olha, sinceramente, eu acho que esse jogo aí... Sabe assim, ó, seu filho aprontou, quero botar ele de castigo, bota assistir esse jogo, é um bom castigo. Exatamente. Mas enfim, eu não tenho nem muito mais o que falar, mas foi uma vitória até que me surpreendeu devido às circunstâncias. Não, é que é aquele jogo assim, ó, que quando você tá olhando o calendário, você tá fazendo aquele exercício de schedule. Primeiro jogo contra o Vikings fora. Acho que a gente perde. Segundo jogo contra o Bears em casa. A gente ganha. Terceiro jogo. O terceiro jogo é o Bucks perde. Foi o Bucks que ganhou. Então é um resultado muito positivo diante daquilo que se apresentava. Todo mundo achava que ia perder, inclusive eu. Só que a questão é, quando chegou na semana do jogo e você viu que o Bucks tava com metade do time jogando, com metade do time no hospital, aí a vitória se tornou algo muito mais plausível e quase que obrigatório mesmo. Porque, como eu falei, o Bucks não tinha nenhum dos seus 3 principais jogadores do ataque. Fora que já tinha, por exemplo, perdido o Rob Gronkowski para reaposentadoria. Então, daquele time que tinha sido campeão do Super Bowl, o ataque titular praticamente só tinha sobrado o próprio Tom Brady. O Antonio Brown também foi importante no ano do Super Bowl, a gente sabe o que aconteceu no jogo contra o Jets ano passado. Era um jogo que acabou se tornando uma obrigação de vitória, e que ela veio, mas com o time jogando talvez 30% do que poderia jogar em condições normais. Exatamente. Mas, enfim, vamos passar para o próximo jogo, né? O Packers, enfim, ele estava 2-1, né? Com o recorde de 2-1. E depois de encarar o Tom Brady, daí agora chegou a vez de encarar o Bill Belichick, né? Dentro do Lambeau Field. E o Packers teve uma vitória sofrida, né? E ela só veio na prorrogação, né? Com um chute do Mason Crosby, né? Quem está vendo a nossa live, que eu coloquei a foto do nosso querido kicker, que inacreditavelmente foi bem até, na medida do possível, nessa temporada, e ele acabou decidindo o jogo para o Packers com um field goal na prorrogação. O ataque, mais uma vez, foi medonho e cheio de erros, né? Inacreditável. E nesse jogo eu só consegui assistir o finalzinho, acho que do segundo tempo, porque daí acho que foi bem no dia da eleição, e aí eu tava trabalhando na eleição, e daí eu só pude pegar o segundo quarto ali. E só que aí eu tive que ter o desgosto, né, de ver o Rodgers lançando uma pick six no finalzinho do primeiro tempo, em que ele tenta um passe pro Lazar, e o Lazar acaba, acho que escorregando, enfim, e o Rodgers toma uma pick six, que acho que fazia tempo que ele não tomava dentro do Lambeau Field. E daí eu acho que aquilo ali foi meio que um retrato do que o ataque não estava legal naquela partida. Já a defesa, que havia ido bem parando o jogo terrestre do Bucks, né? Sofreu para parar os running backs do Patriots, né? Foram 152 jardas do Damian Harris e do Ramondre Stevenson, né? Com cada um tendo uma média de 5 jardas por tentativa de corrida, o que acabou facilitando a vida do Bailey Zappi, né? Que jogou no lugar do Mac Jones, que estava machucado, porque teve de situação de play action nesse jogo, e a defesa do Packers, misericórdia, caía que nem um patinho. E por fim, um destaque positivo, que foi o primeiro TD do Christian Watson como profissional, em uma das poucas boas jogadas do ataque do Packers, que foi numa jogada de reverse na red zone, em que enganou a defesa do Patriots, e apesar dele ter anotado, o Watson ter anotado o CT dele, é pouco apareceu no jogo, porque só teve 8 jardas de recepção. Enfim, e o que você destaca mais desse jogo, Matheus? O que você acha de mais relevante? Cara, eu adoro o Bailey Zappi, eu consegui acompanhar muitos jogos do Bailey Zappi no college, inclusive na temporada passada, que ele quebra o recorde histórico do Joe Burrow, de mais touchdowns passados na história da primeira divisão do college e tal. Mas, cá entre nós, o Bailey Zappi não vai ser esse jogador na NFL. Ele não vai fazer no New England Patriots ou qualquer outro time, ele não vai repetir o que ele fez lá em Western Kentucky. Não vai rolar. Então, foi assustador ver o Bailey Zappi jogando nesse nível, nesse jogo. O Bailey Zappi não é pra isso, gente. O Bailey Zappi é um cara pra ficar ali de backup,
sei lá, talvez ele até possa ter um potencial para se tornar o novo Ryan Fitzpatrick, o cara que é muito bom para ser reserva e muito ruim para ser titular. Mas esse jogo foi assustador ver o quanto a defesa do Packers caía que nem um patinho, como você falou, em qualquer jogada que o Belichick tentava. O time parecia que o Belichick era o Tom Brady. Sinceramente. E, mais uma vez, um ataque muito inconsistente. Mas fez 27 pontos. Sim, fez 27 pontos porque a defesa dos Patriots foi tenebrosa também. Fez 27 pontos, assim, daquele jeito, né? E o Mason Crosby conseguindo fazer o game-winning field goal sempre é muito bacana. Eu sou um cara que eu sou um dos grandes defensores do Mason Crosby. Vamos lembrar, o Mason Crosby é um dos kickers mais prolíficos da história da NFL. É o maior pontuador da história do Green Bay Packers. Já teve 2 temporadas 100% de aproveitamento. Eu gosto muito do Mason Crosby. É sempre muito legal ver ele jogando num bom nível. Mas depender de prorrogação pra ganhar em casa do Bailey Zapp, não dá. Não dá. Não dá mesmo. Só que antes de passar adiante na pauta, todo mundo lembra daquela partida fadídica do Packers contra o 49ers. E eu vendo vários vídeos ali sobre o ataque do Packers naquele jogo, foi ali que eu comecei a perceber que o Rodgers já não estava legal, sabe? Ainda que tinha o Adams, né, ainda. E, eu via, e eu acho que foi uma coisa marcante nessa temporada do ataque do Packers, assim, muitas jogadas deixadas dentro do campo em que o ataque poderia ter aproveitado melhor e o ataque não aproveitou. E naquele jogo contra o São Francisco, foi, acho que o início do Rodgers, perder muitas jogadas, sabe? E contra o Patriots, teve, além dessa pick six, que a bola foi para o Lazar e acabou virando touchdown do Patriots, teve uma outra jogada de passe que ficou, assim, acho que não sei se foi só uma ou duas, mas teve uma jogada que ficou muito marcada, que foi uma tentativa de passe do Rodgers pro Randall Cobb, sabe? Foi uma overthrow muito feia, sabe? E o Cobb tinha condição de receber o passe e, o Cobb na hora ficou pensando assim, cara, onde que você lançou a bola? Eu tô aqui, sabe? Parecia que, a conexão até com os veteranos não estava legal do Aaron Rodgers ali. Então foi uma coisa assim que me preocupou pro restante da temporada. E querendo ou não, eu acho que acabou se repetindo em vários jogos, sabe? Tudo bem, que nem eu falo, teve erros de execução do ataque, teve, os wide receivers, calouros erraram e tal. O Rodgers demorou para se conectar até com os veteranos e tal. Mas eu tava vendo uma versão do Rodgers que até então eu não via, sabe? De, deixar muitas boas jogadas dentro do campo, né? E o ataque acabava meio que travando, né? Enfim. Não sei se você quer falar alguma coisa, Matheus. Então, sobre essa questão do Rodgers, acho que vale até o adendo. Eu escrevi uma crônica algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, lá pro site do X-Red Brasil, e cheguei a comentar isso também na X-Cast, que o Aaron Rodgers, ele me lembra muito uma estrela, assim, do cosmos mesmo, né? Um corpo celeste. Por quê? Porque estrelas no cosmos, toda estrela passa por um processo chamado supernova. Para quem não conhece muito de astronomia, o que é a supernova? É a morte da estrela. É um fenômeno... um fenômeno Só para deixar um detalhe, eu adoro astronomia, então eu sei o que você está falando. O que acontece? A estrela morre, né? Muitas vezes passa ali por um processo de explosão, enfim, e existem 2 caminhos para uma estrela que passa por uma supernova. Ou ela se transforma numa estrela menor, uma estrela às vezes supermassiva, né? Fica ali menorzinha. Ou ela pode virar um buraco negro. O Rodgers, pra mim, chegou nesse processo. É um processo inerente a todos os grandes jogadores. Todos os grandes jogadores vão passar por uma supernova, tá? Todos os grandes atletas vão passar por isso. Todas as grandes personalidades em algum momento passam por isso, tá? Esse é um processo absolutamente normal. O Aaron Rodgers, ele, nesse momento, tá passando por esse processo de supernova. A grande questão é, o Aaron Rodgers, a estrela Rodgers, esse corpo celeste que durante 15 anos, 16 anos, 18 anos, emanou sua energia de uma forma tão impressionante, com back-to-back MVPs, já com idade avançada, 37, 38, 39 anos. Essa super estrela, ela vai só encolher de tamanho? Vai, por exemplo, ser o Peyton Manning de 2015? Peyton Manning de 2015 não era o Peyton Manning. Não era. Só que ele foi campeão do Super Bowl. Por quê? Porque ele conseguia irradiar ainda alguns raios do que havia sido o Peyton Manning. Ele se tornou uma estrela supermassiva, uma estrela menorzinha, mas que ainda tinha seu brilho, sua claridade, sua luminosidade. O Peyton Manning não se tornou buraco negro. Outros jogadores se tornam buraco negro. O Aaron Rodgers, nesse ano, ele esteve muito mais próximo do buraco negro, são depósitos de lixo espacial, do que ser uma estrela supermassiva. Sim. O que vai acontecer no ano que vem? Não sei. Ninguém sabe. Nem o próprio Rodgers não sabe. Mas se o Aaron Rodgers conseguir voltar
a ter o brilho que já teve, conseguir finalmente se tornar uma estrela supermassiva, cara, ele tem potencial pra ganhar MVP de novo, ele tem potencial pra ganhar Super Bowl de novo, ele tem potencial pra fazer o que ele quiser. Mas se ele continuar nessa curva descendente que ele vem tendo já em 2022, ficou muito claro. Mas realmente, desde os playoffs do ano passado, olha que tá muito mais perto dele se tornar um depósito de lixo espacial e um buraco negro do que ele se tornar uma estrela supermassiva, como foi o Peyton Manning em 2015. Não, sim, eu gostei muito da sua analogia, porque, enfim, eu não vou ficar me enrolando muito aqui, porque senão o podcast vai ficar extenso. Mas eu gostei muito da sua analogia com essa do Rodgers, né? Comparando com uma estrela que pode ser que está com a sua vida, né? Como eu posso dizer assim, está entre a possibilidade de reviver ou morrer de vez, né? Enfim, mas gostei da analogia porque eu gosto da astronomia e até esses dias eu até estava assistindo um episódio falando sobre supernovas, né? Então eu acho que essa analogia cabe muito bem para essa fase do Rodgers aí.